Salve, povo de Deus! É o Verbo Compartilhar de volta com mais um episódio. Como se você não soubesse, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha esse vídeo com quem você ama, com as pessoas que você quer alcançar através da palavra e vamos nessa porque está no ar mais um episódio de O Verbo Compartilhar. Depois da vinheta. Legal, mais um episódio aqui começando e eu já quero te pedir para você continuar interagindo com a gente. Não deixe de interagir, dizer o que você está achando do que a gente está fazendo até agora. Então, você pode deixar comentário nesse vídeo ou nos outros vídeos que você assistir aqui no YouTube, mas também você pode colocar os seus comentários, mandar as suas mensagens para a gente lá no Instagram, @Pastor Maurício Monteiro e pronto. E aí, como é que anda o nosso ranking de versículos mais buscados na internet? Hoje está um desafio, viu? Estamos na posição 233ª. Êxodo, capítulo 1, versículo 5. É engraçado que você veja só, a gente está fazendo isso, eu não lembro nem desde que versículo do ranking, mas sei lá, do 200º, 60º, sei lá eu. O versículo de hoje, se for pegar só o versículo, é: todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Você fala assim, cara, com tanto versículo para alguém procurar, tanto versículo aí que tá para antes desse, como por exemplo de ontem, o versículo de ontem está em 1 João. Por que alguém faz tanta busca a respeito de Êxodo 1:5, cara? Que mistério, né? Mas enfim, como que a gente faz para comentar um versículo como esse, né? Não tem outro jeito senão contextualizar. Então eu vou ler desde o 1, porque assim vai ficar bem mais fácil. Este, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Quando? Quando a fome havia se instalado ali naquela região e somente o Egito estava preparado para suportar aquele tempo de escassez. Quem foram as pessoas que entraram no Egito? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó, que desceram lá de onde Jacó habitava, ou Israel habitava, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Esse é de fato o versículo do dia, né? Aí segue, versículo 6. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, livres, leves e soltos, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então imagina. Pô, tá aí passando dificuldade, tá? Pô, vem morar aqui em casa, né? Aí o cara começa a se reproduzir com a sua esposa ali na sua casa, daqui a pouco você tem uma cidade dentro da sua casa. Fala, meu Deus do céu, tá difícil aqui, hein, da gente habitar no mesmo espaço. Meio ridículo o meu exemplo, mas é mais ou menos isso que aconteceu ali naquele tempo. E aí, ó, versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo, e compreensivelmente: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia! Isso era uma expressão muito comum naquela época, né? Esse é o versículo 10. Usemos sabiamente para com ele, para com esse povo, né? Para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Se fosse ler aqui o 12, você ia ficar sabendo que quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais eles se multiplicavam. Olha que coisa louca, né? Isso não me é estranho. O mesmo aconteceu com os cristãos. O que eu posso perceber aqui de prima, ou de primeira, é que não houve ninguém abaixo de José. José não preparou um substituto, não preparou ali como um aprendiz de profeta, por exemplo, para que pudesse dar continuidade ao que José fez no Egito. A gente percebe que assim, com a morte de José e com a ascensão de um outro rei, aquele povo ali passou a não ter razão de estar naquele lugar. Só que antes eles eram não só muito bem-vindos naquele lugar, foram super bem recebidos e habitaram em paz no meio dos egípcios, porque José, diante de Faraó, era visto como um homem de respeito, um homem de Deus, tinha credibilidade, portanto. Isso me faz crer, ou pelo menos especular, de que aquele povo simplesmente ficou à vontade naquele lugar. E ficando confortável e comodamente à vontade naquele lugar, eles acabaram caindo nisso que a gente vem martelando já há um bom tempo.
nessa pegadinha, nessa armadilha do capeta de nos proporcionando conforto, nos proporcionando esse bem-estar, a comodidade dos recursos, do acesso aos recursos, né? Enfim, eles acabam se deixando amolecer por essa situação e perdem a perspectiva eterna, perdem a perspectiva da importância de manter a conexão com Deus e, através dessa conexão, ter a autoridade como, por exemplo, José tinha, como ele demonstrava ter, e como ele de fato tinha, né? Afinal de contas, as coisas que ele fez diante de Faraó, não é qualquer um que faz, né? Uma capacidade incomum, capacidade essa que é óbvio que o Faraó não era tonto, né? Falou, puxa vida, preciso ter um homem desse perto de mim. Quem não quer ter uma pessoa com esse nível de discernimento? Bom, o povo no Egito provavelmente não estava nem um pouquinho preocupado com isso. Eles estavam vivendo em abundância, numa terra produtiva. Eles não tinham obrigação nenhuma de defender o Egito, né? Os egípcios que se virassem para defender aquele lugar. Então, de toda forma, Israel estava muito acomodado. E aí deu no que deu, certo? Eles acabaram, então, sendo escravizados. A gente pode usar essa situação, essa circunstância, como um paralelo da passagem que fala que quando uma casa que está bem cuidada fica vazia, os invasores daquela casa, ou o invasor daquela casa, se ele passa por ela novamente e encontra a casa vazia, o que ele vai fazer? Ah, amigão, tá vazia, não tem ninguém tomando conta aqui, tão com a guarda baixa. Ah, vamos dar uma festa nesse lugar aqui, vamos acabar com a graça dessa galera, né? Vamos acabar com essa moleza. E assim acontece. Então, baixou a guarda, pode se preparar, você vai tomar uma bem no meio da fuça. A gente vive nesse mundo proporcionalmente como animais que não são topo da cadeia alimentar, como um leão, por exemplo, tem que viver. Se você olhar uma gazelinha indo tomar água na savana africana, você não vê ela chegando assim, de boa, escutando música no seu iPhone ou no seu celular, desencanada, de óculos escuros, tranquila, e chega e toma água e fica ali de bobeira. Você não vê isso. Ela vem ali de longe olhando para aquele lugar onde tem água, porque provavelmente aquele é o único lugar que tem água, então todo mundo vai lá tomar água. E quando ela chega na água, ela toma água, mas ela está o tempo todo assim, ó. Então é aquela história de ficar com um olho no peixe e outro no gato. Infelizmente, o povo baixou a guarda. A culpa do povo baixar a guarda vai sempre recair sobre os anciãos, né, que não souberam conduzir o povo de maneira ao povo ter a compreensão de que Deus existe, quem Deus é e a disposição em buscá-lo. Pelo jeito, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E aí o povo estava lá de bobeira, quando de repente mudou o governo. Já parou para pensar nisso? Talvez isso também sirva como estímulo para a gente pensar a respeito do momento em que nós nos encontramos, porque estamos às vésperas de precisamente mudar o governo, de uma tal maneira que nós nos tornemos um povo estranho nessa terra. Como faremos? Como que a gente conclui, então, essa reflexão? Não dá para depender do outro. Eu vou agora pegar, reclamar com o meu pai, reclamar com a minha mãe, reclamar com todas as pessoas mais velhas do meu convívio, com o meu pastor, que, olha, vocês deem bom exemplo para mim, hein? Vocês deem bom exemplo para mim, senão, ó, aí eu vou ser transformado em escravo, e aí eu vou ficar sofrendo. Eu não quero sofrer. Esquece, porque isso não vai funcionar. Vamos torcer para que as pessoas que estão acima da gente ensinem bem a gente. Não. Você tem que se preocupar em aprender, em buscar a presença de Deus, em lutar pela presença de Deus, em se sujeitar à vontade de Deus, sujeitar a tua alma, para que a carne pare de ficar te puxando para a comodidade, para o conforto, sabe assim? Fala, não, deixa eu me concentrar aqui, porque é muito importante que eu tenha a capacidade de discernir. E também é muito importante que eu, tendo essa capacidade de discernir, eu contribua para aqueles que estão acima, abaixo, no mesmo patamar que eu tiver, dentro, por exemplo, da hierarquia da igreja, onde quer que seja. Preocupe-se em você estar preparado. Se nós estivermos com a guarda baixa, se nós estivermos a passeio no Egito, pode ter certeza, vem cativeiro aí. Então tá bom. Chegamos ao fim de mais um episódio de O Verbo Compartilhar, e eu termino esse episódio desejando que Deus te abençoe. Fica na paz e até mais.